Hoje eu vou trazer uma atualização das minhas aulas de roteiro que eu já tenho aqui. Quando a gente começa, principalmente na minha época lá que eu comecei, muito se falava sobre reescreva esse roteiro com outras palavras. E assim a gente foi fazendo e foi dando certo, mas vai chegar uma hora ali que tá todo mundo com o mesmo roteiro. Então você precisa ter uma visão além do alcance, digamos assim, e buscar formas de estar sempre melhorando a sua abordagem ali no roteiro, e principalmente para evitar um plágio descarado, né? Que às vezes mesmo reescrevendo com outras palavras, às vezes você não vai conseguir aqui com um chat GPT tá extraindo uma reescrita tão profunda, se você não souber trabalhar com ele. Então agora eu vou trazer uma aula de análise de roteiro para como você conseguir fazer esse roteiro baseado em algum que já deu certo, para então na próxima fase você tá conseguindo criar os seus próprios agentes e tá cada vez melhorando mais, que é a fase que eu tô agora, que seria um roteiro, sei lá, 5.0, digamos assim. Então, agora, lembre-se sempre que o roteiro é o que está conversando ali com a sua audiência. Então, se for um roteiro mal feito, um roteiro muito robotizado, você não vai conseguir prender a atenção. Então, o que a gente vai trabalhar dentro do chat GPT mesmo é formas de melhorar o que já deu certo, mas criando algo novo com a sua perspectiva. Eu vou usar o GPT pago, que inclusive se você tiver dinheiro para investir em uma única ferramenta, é investir no Chat GPT, que vai te dar um salto ali em relação aos outros canais. Mas se você tiver só o Chat GPT gratuito para você usar, faça o que você pode com as condições que você tem. Eu sempre vou bater nessa tecla. Então, se você está chegando aqui nesse canal agora, meu nome é Gerlane, sou mamãe, esposa. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tô nos últimos dias, basicamente, de gestação. Então, os próximos vídeos já vou estar com o bebezinho aqui no colo. Então, nesse canal eu falo da minha perspectiva como criadora de canais Dark. Já monetizei 5 canais e eu tô muito feliz porque eu não tinha criado novos projetos há muito tempo para monetizar e monetizei um canal recentemente. Tô quase monetizando outro. Desses 4 canais darks, quatro não, desses 5 canais darks que eu já monetizei, 2 foram vendidos, então eu tenho 3 no momento, caminhando para o quarto, e também esse canal que vos falo é monetizado. Então eu falo sobre a minha trajetória como criadora de conteúdo do meu ponto de vista, não inventando nada, né? Sempre o que eu passei e como eu consegui os meus resultados. Então agora eu vou sumir aqui. Esse aqui é a minha conta do GPT paga. E eu vou estar trabalhando. Se você perdeu essa aula aqui do Asana, você volta, que esse vídeo do Asana vai entrar primeiro do que essa aula de roteiro. Então você volta para você entender como que a gente chegou nisso daqui. Eu vou começar então a trabalhar esse roteiro aqui. Só que eu não vou simplesmente pegar esse texto aqui e pedir para ele criar com outras palavras. Eu quero que o negócio seja melhor. Então eu vou arrastar aqui só para minha tela do lado. E o que que eu vou pedir aqui? Eu posso fazer um super prompt, claro, mas aqui eu vou pedir para o chat GPT o seguinte. Vamos cumprimentar ele, vai que ele trabalha melhor se a gente falar. E vocês não reparem que eu falo com ele gritando mesmo, tudo em caixa alta, é o jeito que eu trabalho aqui. Ó, aqui eu vou mandar assim para ele. Eu vou te enviar um roteiro e preciso que você analise todos os pontos que fizeram ter sucesso. Vou te enviar o título, a thumb e o roteiro. Preciso que me diga. Pode deixar errado mesmo que ele entende, tá, gente? Aqui eu tô corrigindo para ficar bonito no vídeo, mas eu escrevo tudo errado.
Me diga o que tem nesse roteiro que contribuíram para o sucesso dele e me sugira pontos de melhoria que faltaram nesse roteiro para então criarmos algo do zero e completamente reformulado. Depois, me sugira depois da análise uma estrutura de roteiro para criarmos o nosso. Então, aqui eu vou mandar, lembra dos dados que a gente coletou lá na nossa aula do Asana? Então, agora eu vou colocar, como eu já captei ali muitas coisas, eu vou colocar aqui para ele, ó, o título, o que está escrito na thumb. Se você tiver a versão paga, você consegue mandar a imagem para ele também. Então, ela carregou a imagem ali. E ali eu vou colocar, então, o roteiro, certo? Então, eu copiei aqui, vou mandar para ele o título, o que está escrito na thumbnail e o nosso roteiro. E aí eu vou mandar. Agora ele vai trabalhar aqui. E aqui a gente não está simplesmente reescrevendo um roteiro, a gente está fazendo toda uma análise do porquê que esse roteiro deu certo. Ó, ele está falando que o vídeo. Aqui ele está falando dos pontos de sucesso, que a gente já validou, porque o roteiro é o mais visto do canal. E, considerando o nicho de lei da atração, ele ainda se propagará por toda a eternidade. Então, é um vídeo que eu vou fazer hoje e daqui 10 anos ele vai ser válido ainda. Então, ele pegou aqui os pontos de sucesso, conexão da autoridade com o Dr. David, a estrutura didática, usos de fases de efeito, chamadas para ação, para engajar, para comentar e tudo mais, inspiração e motivação. Aí ele me sugeriu os pontos de melhoria. Aqui ele diz que ficaram muito longas, não que essas explicações técnicas são ruins, mas é que elas ficaram muito longas. Então, às vezes, para a gente expandir ali um tanto a mais o roteiro, fazer uma coisa maior, a gente fica enchendo linguiça. Então, às vezes, cansa a pessoa mesmo, né? Foque em uma solução clara, engajamento direto, repetição de conceitos. Deve ter. Que a gente acabou. Se a gente tivesse assistido todo o vídeo, a gente poderia ter percebido essas coisas, mas aqui a gente deixou pro ChatGPT fazer análise pra gente. Esse encerramento foca muito em ações externas do canal, mas poderia reforçar o aprendizado e não sei o quê. Aí aqui ele me apresenta uma estrutura de um novo roteiro. Aí começa com uma frase impactante ou que provoca curiosidade, nananã. E aqui ele me deu uma estrutura sugerida. Então agora eu vou começar a trabalhar esse roteiro. Então eu já mandei para ele a inspiração, a gente sabe do que a gente está falando, a gente tem a estrutura validada, mas agora a gente vai fazer uma coisa baseada no que deu certo, mas completamente nova. Muito bom essa análise aqui. Então, agora o que eu vou pedir para ele? Assim, ó, vamos fazer a parte 1 do roteiro. Deixa eu ver, ele me deu aqui com. Aí você vai ter que decidir qual o tamanho do vídeo que você vai trabalhar. Então, eu vou pedir para ele com 500 palavras. Primeiro tem que colocar aqui, ó. Rigorosamente 500 palavras. Escreva e espere eu dizer se está bom antes de seguir para a parte 2. Porque se você pedir para ele, então comece a fazer o roteiro. Ele vai querer escrever as 6 partes, vai ficar uma porcaria. Ele vai fazer um roteiro de parágrafos, assim, vai ficar patético. Então você tem que pedir para ele trabalhar parte por parte e colocar um número de palavras ali. Às vezes ele não vai fazer 500 palavras, ele vai fazer 200.
Mas com a versão paga e trabalhando em partes, a tendência é que ele te entregue realmente 500 palavras ou mais, ou 400 e pouco. Mas aí você vai ter que avaliar o tamanho que você quer dos seus vídeos. Então agora aqui eu vou mandar para ele e, e vamos ver o que vai acontecer. Então aqui ele criou uma nova perspectiva baseado no que a gente enviou, só que com os pontos de melhoria. Então, se você analisar aqui o que ele escreveu com o que a gente mandou para ele, tá completamente diferente, só que com uma abordagem muito melhorada. Ele tá refinando o que já deu certo e assim a gente tá criando uma coisa única. Então, agora eu vou copiar aqui. Eu ainda gosto de usar o Word para ir colando essas partes. E ali até dentro do Word eu consigo contar quantas palavras ele me devolveu. Ó, com o que eu vou ter que apagar, olha, me devolveu 480, aqui tem 482 palavras considerando o que eu vou ter que apagar aqui do começo e do final ali, né? Então, ok, ficou bom. Eu vou falar para ele, siga, dar reforços para ele. Ah, lembre-se que todas as partes precisam se conectar, que às vezes o chat GPT ele vai criando assim no final do parágrafo ele coloca, ah, por fim, enquanto isso, ó, por fim, ó. É só falar. Aí isso aqui a gente vai apagar na hora que a gente for ler e colocar ali o nosso roteiro final, né? Ó, então aqui a gente já tá com 965 palavras. Eu só vou colando aqui e depois eu vou limpar. Aí eu vou agora capturar todas as partes do roteiro para depois então a gente fazer a limpeza ali no nosso Word, né? Aqui, quando ele fez a parte 5 ele escreveu aqui que o roteiro estava completo, só que na estrutura que ele me passou em 6 partes. Aí eu perguntei, mas e a parte 6? Você fez errado? Pois foi questão de melhorar ainda mais o meu pedido ali para ele. Lembra-se que ele vai fazer o que a gente está pedindo, ou não. Mas quanto mais completo, mais informações você passar para ele, mais ele vai te devolver um roteiro melhor. E aí ele fez e deu uma expandida ali, meio que como uma conclusão, que ainda assim vai fazer sentido. Certo. Aí copiei aqui e trouxe para o meu Word. Certo. Aqui então eu vou começar a eliminar esses textos que não que ele manda mais. Inclusive você pode pedir para ele não escreva nada mais do que o roteiro, que daí ele só te dá o roteiro já enxugado ali. Eu gosto de ainda ter essas informações que daí eu consigo localizar ali mais fácil os por fim que ele sempre vai colocando. Ó, por fim, ele adora colocar por fim. Esse daqui, como é o último parágrafo, eu vou deixar esse por fim. Mas aí você vai analisar então agora o que ele te devolveu. Ó, agora isso aqui tem que apagar. Um por fim aqui. Aí você vê se tem sentido. Ah, se eu apagar só o por fim, o que ficou ainda tem sentido ou eu preciso colocar mais alguma coisa? Às vezes você vai precisar colocar alguma coisa. Ele sempre faz esses encerramentos. Mesmo no você pedindo para ele não use palavras de encerramento no final dos parágrafos. Ele vai fazer. Eu ainda não cheguei no nível de evolução ali no meus prompts para fazer ele não falar isso daqui. Ah, já deixando claro, né, gente, eu não sou uma super engenheira de prompt, é o que eu trabalho com o que eu sei ali. Então, com certeza deve ter prompts melhores no mercado, mas é do jeito que eu trabalho. Então, não fique me cobrando perfeição com meus prompts, não, porque eu não tenho o conhecimento ainda para isso. Lembre-se que este canal é sobre a minha perspectiva, sobre o que eu sei, não sobre o que eu estou inventando.
E aí eu vou fazendo toda essa limpeza aqui. Pronto, chegamos ao roteiro final. Então aqui eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui que esse é o roteiro 01, canal X, posso colocar o nome do canal aqui e salvar esse roteiro lá dentro da minha pastinha fazer uma pastinha. Então eu vou lá, salvar. Por que que eu vou salvar isso daqui? Por quê? Porque quando a gente, isso aqui já pensando lá na frente, quando a gente enviar para monetização, pode ser que o YouTube encrenque e você tenha que mostrar todo o seu processo criativo para ele. Então, deixa eu só mudar aqui até a tela. Sempre criem os conteúdos de vocês pensando que pode dar ruim. Infelizmente, eu tenho que falar isso daqui para vocês. Inclusive no canal que já tá, que você mandou e deu tudo certo, depois ele pode te encrencar contigo e te pedir essa. Eles falam que eles vão te tirar a sua monetização ali, você tem que mostrar o seu processo criativo, ou quando você envia para monetização, ele nega, e aí você precisa provar que é você que está criando alguma coisa ali por trás. Então já começa a deixar salvo ali os seus projetos, já deixa tudo organizadinho, já deixa as imagens ou os vídeos que você vai usar, tudo organizadinho para depois, quando você for mandar lá para o YouTube, você ter material. Eu tenho um vídeo aqui já mostrando como que eu contesto as minhas negativas de inscrição no programa de monetização, mas eu posso fazer um vídeo atualizado que eu tenho. Enviei o canal que eu monetizei recentemente, ele foi aprovado de primeira, mas parece que é um milagre. Eu tô em grupos de outros criadores que eles enviam os canais e todos eles têm que contestar. E aconteceu recentemente do meu canal, que estava monetizado já há mais de um ano, eles pedirem para, eles falarem que eles iam me excluir do programa de parcerias e eu ter que contestar, eu falar que eu realmente crio conteúdo ali. Então é por isso que você vai salvando as suas coisas para você ter um material para provar para eles. Agora voltando aqui, então eu já tô com o roteiro salvo no meu computador. Então agora eu copiei, agora eu vou no meu Asana, lá no meu roteiro 01. Aí aqui eu posso já apagar isso daqui se eu quiser, porque é o roteiro do colega. E aqui eu coloco o roteiro novo. Aí aqui, se esse roteiro for traduzido, aí você vai traduzir. Ou se ele já estiver pronto para narração, ele está pronto para narração. É só você seguir com as próximas etapas. Aí, certo. Aí aqui terminamos o roteiro. Mas a gente pode ainda pedir para ele sugestões de títulos e sugestões de frases para thumbnail. Aí eu falei, ficou bom. Eu coloquei para ele que ficou bom, né, o roteiro. Agora me sugira 10 títulos, ideias de títulos e ideias para thumbnail. Então agora ele vai me devolver ainda 10 opções de títulos. Ó, ele me deu 10 opções de cada. Eu posso só copiar aqui e vir direto ali no meu Asana. Posso colocar até aqui embaixo, aqui, ó, sem muita frescura, tá, gente? Só colar aqui direto. E aí depois eu vou fazer uma eliminação. Então eu posso escolher aqui. Ah, gostei desse pedaço aqui, mas não gostei desse. Aí depois eu vou misturando isso daqui, ou uso algum desses daqui mesmo, que ele sugeriu, se eu gostar. Vou eliminando os que eu não gostei e vou testando. Inclusive na thumbnail eu posso testar 3 dessas frases. Quando a gente for subir o vídeo para o YouTube, a gente pode subir 3 thumbnails atualmente para teste. Então você pode usar 3 frases dessa e usa, no caso desse nicho, você usa a imagem da autoridade aqui nas suas thumbnails. Então, dá para colocar a foto do Dr. David com 3 frases diferentes dessa, ou você pode ter uma inspiração e colocar uma frase diferente, ou usar
uma dessas frases que ele deu para título na thumbnail, ver o que vai ficar melhor. Aqui é bem. É acerto e erro mesmo, né? Então, o tema a gente já validou, o roteiro tá melhor, e aí depois você vai ter que subir esse projeto e ir avaliando ele com o tempo. Claro que você não vai postar um vídeo e esperar que o negócio viralize, não seja tão inocente, não acredita nesse papo aí, mas depois de alguns vídeos, quando o canal começar a engrenar, você vai ver o que, que dá certo e o que, que não dá, e criando os seus outros roteiros com base no que for dando certo. Ó, mais uma coisa aqui para complementar essa aula. Ainda usando essa conversa, eu já posso pedir para ele sugestões de imagens para eu fazer para ilustrar o roteiro. Eu posso fazer inclusive as imagens aqui dentro, se eu tiver o ChatGPT pago, ou gerar numa outra inteligência artificial essas imagens. Então eu vou pedir para ele aqui uma lista de sugestões de imagens para eu ilustrar esse roteiro. Então eu vou trabalhar esse roteiro exclusivamente com imagens. Então vou trazer uma aula de edição com imagens. Então eu já posso pedir aqui para o chat GPT. Eu já pedindo para ele a ideia de imagens, ele vai me dar aqui uma infinidade de ideias. E aí eu posso pedir para ele uma lista de. Eu posso levar isso aqui para um outro agente aqui de criação de prompts, ou posso pedir para ele me dar os prompts em inglês mesmo. E assim a gente vai fazendo cada vez mais conteúdos únicos para os nossos vídeos. Então, o vídeo de roteiro foi esse. Creio que seja um bom norte para vocês. Existem muitas outras formas de criar os roteiros, mas por hora é uma forma única de vocês estarem criando, mas sem complicar muito as coisas. Num próximo nível, você vai ter um agente dentro do ChatGPT, que é digamos, um funcionário seu, treinado só para te escrever roteiros de lei da atração. Então, você vai criar o seu canal com inspirações, mas depois você vai analisando o que deu certo e você vai salvando ali dentro do seu GPT. E na fase 5 lá de roteiro, você vai só pedir para ele: vamos criar um roteiro novo? Me sugira títulos, me sugira temas. E aí você vai criar um roteiro do zero, que é essa fase que eu tô agora. Então, isso foi para ilustrar para vocês como que vocês vão fazer, mas ainda assim de uma forma única, sem estar copiando o conteúdo do coleguinha. Então, creio que o vídeo de hoje foi isso. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E quem sabe dentro do meu curso, que eu ainda nem tenho, mas preciso gravar, eu vou trazer as aulas mais pesadas de roteiro para criar o agente, ou dentro da minha consultoria, que eu ainda atendo a consultoria. Lá dentro, daí eu mostro umas formas mais avançadas de criar isso daqui. Então, mas para vocês que estão iniciando, isso daqui é o ouro puro. Isso daqui vocês já vão sair à frente da maioria dos canais que só estão reescrevendo o roteiro do coleguinha. Então, até o próximo vídeo, minha gente.